Good morning, tudo bom, gente? Como é que vamos? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão e tem assunto novo também que vai cair na nossa prova, tá bom? Então, bastante atenção na nossa aula, tá ok? Que a gente vai revisar umas coisas do que já foi dado, como, por exemplo, o Simple Past, o Simple Present, e nós vamos ver o Simple Future, tá bom? Que ainda não vimos. E o Past o Present Continuous e o Past Continuous, tá bom? Então tem um bocado de assunto novo, bastante atenção para que a gente consiga revisar direitinho e você estude direitinho para a tua prova, que é a próxima semana, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. Deixa eu ver se tá certo. Tá, vamos lá. Primeiro a gente já viu, Simple Present. O que vai dizer o Simple Present? Simple Present é usado para expressar ações rotineiras, habituais do presente, tá bom? É aquilo que acontece no presente, é aquilo que é habitual de você fazer. Você acorda todo dia, né, todo santo dia cedo. Então é uma coisa habitual, tá bom? Então vamos lá. Como é formado o Simple Present na afirmativa forma? Você vai pegar o sujeito, tá bom? Vai colocar o verbo e vai colocar o complemento. Muito simples, gente. Não tem dificuldade. Vamos para os exemplos. Olha aí, ó. I ate hours every night. Então, isso é uma ação rotineira, tá bom? Como é que eu vou usar o simple present? I sleep 8 hours every night, tá bom? Então, eu durmo 8 horas toda noite. Então, se é uma coisa habitual que todo santo dia eu faço, é o meu presente. Então, vou usar uma afirmação do present, simple present, tá bom? Então, tá aí, ó. Você vai identificar o sujeito. O verbo você vai colocar, que vai estar aqui no final da frase, na prova, né? Vai estar aqui sempre num parênteses no final da frase. E o complemento já vai existir, tá bom? Vamos para o segundo exemplo. We to Florida every summer, ok? É o que eu disse para vocês, naquele slidezinho naquele documento que eu enviei no grupo. Mais uma vez, olhem ele. Como é que faz para identificar o simple present? Olha essas palavrinhas, ó. Every night, every summer, tem now, tem uma lista, tem um quadrinho só com essas palavras. Quando você vê essas palavras, você já sabe que é simple present, tá bom? Então, dê uma olhadinha nisso. Nessa segunda exemplo aí, nós temos We to Florida every summer. Como é que eu sei o que é simple present? Gente, eu sei o que é simple present porque tá aqui, ó. Every. Se tem uma coisa que é habitual, todo verão eu vou para a Flórida. Vamos ver o final da frase aqui. We travel to Florida every summer. Então, eu viajo para a Flórida todo verão, tá bom? Então, se todo verão eu viajo para a Flórida, é uma ação habitual minha, tá bom? Todo verão eu estou indo para lá. Então, é uma ação habitual, tá ok? Então, vamos continuar. Como é que a gente faz para colocar... atenção. Na afirmativa forma, nas 3 pessoas do singular he, she ou it, nós vamos acrescentar o S no final dos verbos. Então, vamos ter bastante atenção, tá bom? Para você resolver isso, ok? Então, atenção, gente. Atenção quando vocês virem na frase, quando vocês verem na frase que o sujeito é he, she or it, você vai acrescentar o S no verbo principal, tá bom? Vamos lá ver o exemplo. Thomas, his bike to school. Rides, ok? Thomas rides his bike to school. Então, Thomas, ele vai de bicicleta para a escola, ok? Então, ele pedala sua bicicleta para a escola, tá bom? Ele vai pedalando. Rides. Segundo exemplo. My pet, como é um animal, a gente pode substituir por it, ok? My pet many hours a day. My pet sleeps many hours a day. Então, tá aí, ó. O verbo é sleep, que é o verbo dormir, e acrescentou S porque my pet é a mesma coisa que it,
que é uma das três pessoas do terceira pessoa do singular, tá bom? Então, atenção nessa parte. Forma negativa do simple present, tá? Aqui a estrutura, como é que a gente vai fazer? Não esqueçam de lembrar da partículazinha do ou does, tá bom? Que eu falei em sala, tá bom? Professor, o que significa? Essa partícula, ela não tem significado. Ela apenas vai auxiliar o verbo principal, tá ok? Então, o que vai acontecer? Você vai colocar o sujeito, você vai colocar, dependendo do sujeito, do ou does, e o verbo principal, mesmo que ele seja na terceira pessoa do singular, como a gente viu, ele não vai ter mais o S, tá bom? Na negativa, ele não vai ter mais o S. Vamos para os exemplos para você ver. I fast food for lunch. I don't eat fast food for lunch. Eu não como fast food no lanche. Eu não como fast food no lanche, tá bom? Tá aí, ó. Eu usei o sujeito I, o do, no caso don't, ok? E o verbo principal sem o S. Eat fast food for lunch. Vamos ver o próximo exemplo. Olha aí um com a terceira pessoa do singular que a gente viu que tem que colocar o S. Como é que vai ficar agora na negativa? She doesn't, ok? Porque com he, she ou it nós vamos usar o does. E se for na negativa vai ser does not ou doesn't. Então vai ficar she doesn't spend the night out alone. Então que ela não perdeu, ela não gastou tempo. Deixa eu ver bem aqui. She doesn't spend the night. Ela não perdeu a noite sozinha, tá bom? Ela não perdeu a noite sozinha. Spend, perder, gastar, tá bom? Ela não perdeu a noite sozinha. Mesmo estando na terceira pessoa do singular, não acrescentamos S porque está na forma negativa. Tá aqui, ó, símbolozinho na negativa aqui, ó. Se é negativo, a gente vai tirar o S do verbo principal, ok? Se na passada, aqui vamos ver, ó. Se na passada, na afirmativa, a gente acrescenta o S, tá aqui, ó, o verbo principal, mais o S, na negativa a gente retira o S, mas a gente vai acrescentar as partículas do, doesn't ou don't, tá bom? Então vamos lá. A forma interrogativa do simple present é composta da seguinte estrutura. Vocês já sabem que toda vez na negativa a gente vai colocar para frente do sujeito, no caso aqui do simple present, a partícula do ou does, ok? Então vamos ver os exemplos. E o verbo vai continuar do mesmo jeito, não acrescenta S, tá bom? Mesmo sendo no sujeito he, she ou it. Bastante atenção nisso. Muita gente erra nessa parte. Bastante atenção. Negativa, interrogativa, o verbo vai normal. Apenas a afirmativa nas pessoas he, she ou it, eu vou acrescentar o S no verbo principal. Não sendo na forma afirmativa, o verbo vai continuar do mesmo jeito. Vamos lá para os exemplos. You a shower when you wake up. Então vamos ver. Do you take a shower when you wake up? Então, você toma banho quando você levanta? Ok? Então a pergunta. Por que a gente usou do? Porque o sujeito é you. Com you a gente vai usar o do. A gente só usa o does se for he, she ou it. Tá bom? George. Well, vamos ver. Does, olha, a gente já usou o does, tá bom? Por que a gente vai usar o does? Porque George é a mesma coisa que he, que é ele, tá bom? Does George sing well? O George canta bem? George canta bem? Does George sing well? Tá bom? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar o simple present, tá bom? Então, qualquer dúvida, volta os slides, volta o vídeo,
Tá tudo bem explicadinho quando você vai usar o do ou does, quando a gente vai colocar no verbo principal o S ou vai tirar. Só você olhar direitinho. Então, simple past, ok? Simple past vai ser usado para ações que começaram e terminaram no passado. Então, algo que terminou no passado e acabou, tá bom? E olha lá como é que a gente vai colocar o verbo no passado. A gente vai acrescentar a partícula com os verbos regulares ed. Depois do verbo, a gente vai colocar ed. Vamos para os exemplos para a gente entender. I planned. O verbo aqui é plan. A gente acrescentou ed, tá bom? A trip to Galapagos Islands. Então, eu planejei. Então é passado. Se eu planejei, já aconteceu o planejamento. Eu planejei uma viagem para a Ilha de Galápagos. Vamos lá para o segundo exemplo. The turkey and we ordered pizza. Ok? The turkey burned. Então, o peru queimou. Se o peru queimou, é porque já aconteceu. Ele queimou, está queimado já. É passado. And we ordered pizza. Então, nós pedimos a pizza. Tá bom? Tá certo aí. O verbo aqui é burn, que é o verbo queimar. E, como ele está no passado, queimou. Então, ficou ed no final. Ok? Muito simples. Verbos irregulares. No passado, não possuem um padrão de conjugação. Na afirmativa, é importante estar atento à forma que cada um dele assume. Então, os verbos irregulares, no final do seu livro, tem como é que são colocados no passado os verbos irregulares. Bastante atenção nisso. Por exemplo, she, vamos ver qual verbo que ele vai usar aqui. Took. Qual é o verbo took? O verbo took, gente, é o verbo take. Esse verbo aqui, ó. Deixa eu escrever ele para vocês. Ó. Que droga. Cadê o texto? Tá aqui. Pronto. Olha, took é o verbo no passado e o verbo no presente é take. Tá bom? Por isso que ele é chamado irregular. Porque no presente ele é escrito take e no passado ele muda para took. Tá bom? O que quer dizer a frase? Ela levou o carro para a garagem. Tá bom? Então, bastante atenção nesses verbos irregulares. No seu livro, lá atrás, onde te mostrei na aula passada dos verbos, tem uma lista de verbos irregulares. Dei uma olhada nisso. Tá bom? Então, vamos lá. Show. Deixa eu tirar aqui. Então, vamos lá, continuar. Ixi. Pronto, tirei. Segundo exemplo. We to work by bus last Saturday. O verbo é went. Qual é o verbo no presente de went? É o verbo go, ok? Esse verbo aqui, gente, ó. O verbo go é, no passado, went. Totalmente diferente, porque ele é chamado irregular, ok? Então, prestar bastante atenção nesses jargões que eu disse também na aula passada, ó. Last, yesterday, tudo vai indicar passado, tá bom, gente? Então, bastante atenção. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A forma negativa do Simple Past é composta da seguinte estrutura. Então, se no presente a gente usava o do e o does, no passado simples, Simple Past, a gente vai usar apenas uma estrutura, um verbo auxiliar, que é o did, D-I-D, tá bom? Ele vai indicar que a frase está vai indicar que a frase está no passado, tá bom?
E do mesmo jeito que ocorre aqui no Simple Past, acontece lá no Simple Present. O que é? Se na afirmativa a gente coloca ED no final do verbo, aqui a gente vai tirar o ED e vai deixar o verbo do mesmo jeito. Porém, a gente coloca a partícula did. E como é negativa, vai ficar did not. Tá bom? Vamos ver um exemplo. Aí, ó. They, que é o sujeito. Vamos ver qual é o verbo. Did not, ele não ajudou com a caridade. Ok? Ele não ajudou. Aqui, ó. O did not está indicando que é passado. E o verbo help não precisou do ED, porque já está indicando o passado com a partícula did. Tá bom? Então, bastante atenção nisso, gente. Muita atenção, muita atenção. Vou para o segundo exemplo. She, a gente vai usar de novo, ó, o sujeito aqui é she. A gente vai usar o did not, porque a gente está falando da negativa. Did not, viu? E o verbo principal é read, ok? O verbo principal é read. Ok? Então, vamos lá. She did not read many pages before going to bed. Tá bom? Então, vamos lá. Entenderam como é que funciona? Vamos repetir. Forma negativa, a gente vai usar o did, tá bom, gente? A gente vai usar o did. Só um segundo, gente, que tem gente me ligando aqui, me atrapalhando, que tá demais. Voltamos, gente. A forma negativa do Simple Past é composta da seguinte estrutura. Lembrando, sujeito, sempre a negativa do Simple Past vai vir com did not. Não se esqueçam disso. Estou repetindo várias vezes. Não se esqueçam da negativa do Simple Past. Vai ser o did not. Ok? E o verbo normal. Sem precisar colocar ED como na frase afirmativa no passado. Vamos lá para a interrogativa. A interrogativa, mais uma vez, nenhuma dificuldade na interrogativa. Você só vai pegar a partícula did e colocar para frente do sujeito. Olha aí como é que vai ficar a estrutura. Did you get milk at the supermarket? Você pegou o leite no supermercado? Ok? Está aí o did, que está indicando que é passado. O verbo vai estar normal. Ok? E está na frente do sujeito did. Muito simples a interrogativa. Tá bom? Olha o segundo exemplo. Peter. Did Peter cook enough food for the barbecue? Então, o que? O Peter cozinhou comida suficiente para o churrasco? Então, tá vendo aí, ó? O did foi para frente do sujeito, que é Peter, tá bom? E o verbo ficou do mesmo jeito, sem precisar colocar ed. Viu? Muito simples. Agora tem bastante atenção, você tem que estudar, tá bom? Vamos lá para o Simple Future. O que é o Simple Future, gente? É usado para falar de ações futuras, fazer previsões. Como que a gente vai fazer isso, gente? É bastante simples. Olha a partícula aí, ó. É totalmente diferente do Simple Present, do Simple Past e do Simple Future. Aqui, ó. No Simple Present, a gente vai usar o do ou does. No Simple Past, a gente vai usar o did. E no Simple Future, a gente vai usar o will. Pronto, só isso, gente. Bastante simples. Vamos para os exemplos. I will study hard to get this promotion. Então, eu irei estudar muito para pegar essa promoção. Olha o verbo aí. O verbo ficou normal, tá bom? O verbo principal ficou normal. A gente só vai colocar a partícula will na frente do sujeito, tá bom? Olha aí, ó. They will
build a new engine for the rocket. Então, eles irão construir uma nova engenharia para o foguete, tá bom? Tá aí, ó. Eles irão construir, é um futuro, irão. Não se sabe quando é que ele vai fazer, é futuro, tá ok? Como é que vai ficar na negativa? Depois do will, a gente vai colocar o not, bastante simples também, gente. Zero dificuldade. Bob will not skip class again. Bob não irá. Bob will not try to skip. Não irá tentar escapar. Não tentará pular a sala de novo, tá bom? A aula de novo. Não irá fugir da sala, tá bom? Então, ele não irá. É um futuro. Na próxima aula, ele não irá. Bia, want. Gente, o want é a mesma coisa que will not, tá bom? Pode vir nas frases de duas formas. Will not ou want, tá bom? Bia won't sell her car anymore. Bia não irá vender seu carro mais, tá bom? Então ela não irá vender mais, é um futuro. No futuro ela não irá mais vender o carro. Bia won't sell her car anymore. E na interrogativa, mais uma vez simples, você vai colocar, dependendo do tempo verbal, você vai colocar a partícula na frente do sujeito. No caso do simple future, a gente vai colocar will, tá bom? Olha aí, ó. Will you need any assistance, sir? Você irá precisar de alguma assistência? Você irá, é futuro, irá precisar. Tá perguntando. Ó, a segunda frase. Will we play against the Falcons next game? Nós iremos jogar contra os Falcons no próximo jogo? Próximo jogo, futuro, não aconteceu ainda, gente. Will we play? Nós iremos jogar contra os Falcons no próximo jogo, tá bom? Então, atenção, tá bom? Então vamos lá. Present Continuous. Assunto novo também. O que é o Present Continuous? O Present Continuous é usado para descrever uma ação que está acontecendo no momento da sua fala. Então, no momento que eu estou falando aqui, está acontecendo uma coisa. Eu estou falando I am reading. Eu estou lendo. I am reading. Ok? Como é que vai ficar aqui a estrutura? Olha, ó. I am helping. Olha aí, o verbo principal sempre vem com ing. I am helping my sister with homework now. Ok? Eu estou ajudando minha irmã com o seu trabalho agora. Tá bom? Olha aí. Jonas is getting cold remedy for you. Jonas está pegando um remédio para a gripe para você. Tá bom? Ok? Então tá aí, ó. Não se esqueçam de usar o verbo to be. Ah, professor, não lembro do verbo to be. Gente, tem que lembrar, gente. Vocês estudaram isso aí com muita frequência no passado. Verbo to be, I am, you are, he, she, is. Tá bom? Esse é o verbo to be. Tá bom? Verbo to be e o verbo principal que vai estar no final da frase para você colocar ing. Tá bom? Terceiro exemplo. Olha, they are. Essa contração aí, ó, que ele colocou apóstrofo RE, é a mesma coisa que are, que você já conhece, ARE, tá bom? They are working on a very important project. Eles estão trabalhando em um projeto muito importante, tá bom? Eles estão trabalhando, olha, é uma coisa que eles estão fazendo naquele momento. Eles estão trabalhando. Jonas está pegando o remédio. Eu estou ajudando. Então, é aquilo que a gente estuda no português. Trabalhando, partindo, vivendo, correndo. Entendeu? É isso, present continuous, com a ação que está acontecendo naquele exato momento em que se fala. Tá bom? Como é que vai ficar a negativa? A negativa é muito simples. Você só vai colocar o not na frente do verbo to be. Olha os exemplos. I am not doing the dishes now. I am cooking. Eu não estou
fazendo os pratos agora. Eu estou cozinhando, tá bom? Eu não estou fazendo os pratos agora, estou cozinhando. Carol is not... Olha aí, ó, o verbo to be de Carol, porque ela é she, é is. Mas o not vai ficar is not, que é a versão contracta aqui. Carol is not traveling. Carol não está viajando. She is, o apóstrofo S aqui, quer dizer is, ok? Esse mesmo is que você está vendo aqui, ó. She is at home. Ela está em casa. We are not, ok? Aren't é a mesma coisa de are not, ok? Having dinner yet. Ela não está tendo o jantar ainda, ok? Come over, ok? Venha, suba, tá bom? E na interrogativa, mais uma vez vou repetir para vocês não esquecerem. Nesse caso, a gente vai colocar só o verbo to be para frente do sujeito. Tudo vai ficar igual. Olha os exemplos. Am I walking too fast? Eu estou caminhando rápido? Estou eu caminhando rápido? Olha aí, ó. Is George talking on the phone? George está falando no telefone? Ele está falando no telefone, tá bom? E o último exemplo. Are they using my password for the Wi-Fi? Eles estão usando minha senha do Wi-Fi? Ok? Então, muita atenção nisso, gente. Muito simples, tá bom? Past continuous, ok? Se no present continuous era uma ação que acontecia no momento que a gente fala, o past continuous vai descrever uma ação no passado, no momento que a gente falava no passado. Passado, gente. A estrutura é bem parecida, só que a gente vai usar o verbo to be no passado. Qual é o verbo to be no passado? Was ou were, tá bom? Então vamos lá para os exemplos. She was waiting for you outside. Ela estava esperando você lá fora. Ela estava, ok? Se ela estava é passado. Ela estava esperando. Então é uma ação que aconteceu no passado, tá bom? It was raining cats and dogs. Estava chovendo cachorros e gatos. É uma expressão, gente. Não leve ao pé da letra. Estava chovendo cachorros e gatos, tá bom? They were talking about incident with Nancy. Então, o sujeito aí é o they, por isso que a gente vai usar o were, tá bom? O verbo to be, no passado. Were. É o were porque a gente está usando o sujeito they. E o verbo continua do mesmo jeito, gente, ó. Talking. ing, tá bom? Muito simples. Na negativa, como é que vai ficar? Você vai colocar o verbo to be na negativa. Wasn't ou weren't. Tá aí, ó. I wasn't sleeping in front of TV. Eu não estava dormindo em frente à TV. Tá bom, gente? Muito simples. Paul wasn't wearing a helmet. Paul não estava vestindo capacete. Tá bom? Não estava vestindo capacete. Saiu de moto e não vestiu capacete. Tá vendo como é simples? Sujeito, verbo to be, was ou were, mais o not, e o verbo continua com o ing. We were, olha, weren't thinking about the mirror stuff. Nós não estávamos pensando sobre as coisas as coisas pequenas, tá bom? Aí, gente, muito simples. E na interrogativa, como é que a gente vai fazer? Colocar o verbo to be para frente do sujeito. Muito simples. Se no present continuous a gente coloca o verbo to be na frente do sujeito, no passado do mesmo jeito, só que o verbo to be no passado, claro. Aí, ó. Were they trying to fool a teacher? Tá bom? Entendeu como é que funciona? Muito simples, gente. Muito simples. Aí, ó, o sujeito é o William. A
A gente vai usar was, que o William é he. Então, was William packing for camp? Então, William estava acampando. Ok? Estou perguntando. Were you calling me this afternoon? Você estava me ligando esta tarde? Tá bom? Então, o assunto é bastante simples, gente. É só ter bastante atenção no que a gente comentou aqui nesse vídeo. É um vídeo bastante longo, mas que a gente comentou tudo, gente. Tudo. A estrutura, como é que você vai usar o verbo to be, quando é que você não vai usar. Então, qualquer dúvida é só voltar ao vídeo. Qualquer dúvida, pergunta no grupo, tá ok? Então, vamos lá agora para a nossa atividade de classe. Tá bom? O que é a nossa atividade de classe? Nossa atividade de classe é essa. Então, a gente vai olhar essas imagens aqui, gente. Abra um livro na sua página 13, página 13, tá bom? Observe the expressions in the pictures. These peoples are... Eu não vou traduzir nenhuma para vocês. Vocês vão olhar o rosto dessas pessoas, tá bom? E vão me dizer o que elas estão sentindo, tá bom? É muito simples você olhar o que elas estão sentindo. Ó. Essa mulher aqui. Não é possível que vocês não saibam. Essa mulher aqui. Essa outra aqui. Então, vocês vão identificar cada uma dessas palavras, tá bom? Não pestanejem, não errem, porque não tem como errar. Cada uma dessas imagens aqui é nítido o que a pessoa está sentindo, tá ok? O que você vai fazer? Você vai usar essas palavras que você com certeza vai identificar, tá bom? Vou dizer uma, essa daqui, angry. Angry é o quê? Com raiva. Então você vai usar, se ela couber nessa frase aqui, você vai usar, ó, você tá olhando as imagens aqui do lado, tá bom? Olha essa imagem aqui do cara olhando o relógio. Olha desse cara olhando o relógio. O que significa essa palavra aqui? Não é a mesma coisa que eles estão sentindo? Olha, mesma expressão. Aí eu vou encaixar ela aqui, tá bom? Você vai olhar as outras imagens e ver qual se encaixa nas expressões acima e vai colocar a palavra que se encaixa aqui, tá bom? Todas essas outras. Aqui, o que significa essa parte 2 aqui da segunda questão? Now, complete the sentence with information about yourself. Agora você vai completar as sentenças com informações de você mesmo, tá bom? I am good mood when... O que significa good mood? Good mood. Quando que eu estou de bom humor, tá bom? Então a frase daqui está dizendo o seguinte: eu estou de bom humor quando? Você vai escrever quando é que você está de bom humor. É uma pergunta bastante pessoal. E a de baixo, I am in bad mood when. Então, eu estou de mau humor quando? Quando que eu estou de mau humor? Hein? Então, bastante atenção nisso e respondam essa questão. Ok, gente? Então, a terceira questão. Do you believe the pets have a special way communication with their owners? Então, você acredita que os animais de estimação, eles têm uma linguagem pessoal com os seus donos? Escrevam a resposta de vocês, o que vocês já, se vocês têm algum animal, se vocês acham que ele se comporta de alguma forma quando vê você ou não, tá bom? E aqui embaixo você vai ver o quê? Look at the pictures and answer. What's dog saying to you? O que os cachorros estão dizendo para você? O cachorro está o quê? Nessa primeira fase. Submissive ou furious? Letra B. Playful ou aggressive? Letra C. Scared ou calm? Letra D. Depressed ou alert? Então você vai escrever o que o cachorro está sentindo em cada uma dessas situações. Você vai grifar, você vai circular, passar um lápis embaixo de cada da resposta que você acha aqui. Tá ok? Então essa é a sua atividade para casa. Tá ok? Para você criar vocabulário com essas palavras aqui, que são expressões, são comunicações também, como a gente viu no nosso capítulo, que o tema é as expressões, tá bom? As expressões corporais não verbais, tá bom? E aqui são expressões não verbais, mas que significam uma coisa verbal. Olha ela aí, ó, sorrindo. O que ela está sentindo aí? O que essa daqui está sentindo que eu disse? É raiva. A cara dela aí de raiva. Alguém fez uma raiva para ela.
E assim você vai respondendo cada uma dessas questões. Embaixo de cada letrinha dessa aqui da primeira, você coloca o que ela está sentindo. A primeira, a que eu disse aqui, angry, raiva, coloca aqui debaixo ou do lado. As outras você vai fazer da mesma forma, tá bom? Então, façam isso aqui que a gente vai corrigir em sala. Então, ok, gente? Então, qualquer dúvida que ficou sobre esse vídeo, sobre nossa gramática, falem comigo no grupo, reassistam o vídeo para que você consiga fazer uma prova bacana. Professor, as questões, gente, todo o exemplo que eu dei nos slides agorinha, que eu até mandei já para vocês, vou tirar a prova daí. Não vai ter nada diferente. Na hora que eu disser na prova, complete com simple present. Você já sabe como é que usa o simple present. Você tem que estudar para saber isso. Complete com simple past. Você já sabe que o simple past é daquela forma. Vai colocar ED, não sei o quê. Complete com simple future. Você já sabe que vai colocar. A estrutura vai ter sujeito, vai ter o will e vai ter o verbo e o complemento. Entendeu? Complete com present continuous. Como é que é o present continuous? Sujeito, verbo to be, mais o verbo com ing. Complete com past continuous. Como é que é o past continuous? É o sujeito, o verbo to be no passado e continua o verbo principal com ing. Não muda nada. Então, eu vou pedir bem explicado em cada questão. Agora, você tem que estudar para que na hora que você veja na questão eu pedir no simple past, o past continuous, você identifique e lembre qual estrutura você vai usar, tá bom? Então, até a próxima aula, gente. Um abraço e até mais. Bye, bye, gente.